Mateus capítulo 7, versículo 24. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Mateus capítulo 7, do 24 em diante, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Senhor meu Deus, meu Pai, nessa noite, Pai, entrego a Ti, Pai, a minha vida, entrego a Ti a minha boca, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa me capacitar neste momento, Pai. Entrego a Ti, Pai, a Tua palavra, e que o Senhor possa, meu Deus, tocar o coração da Tua igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar nessa noite. Amém? Essa palavra, para a gente iniciar, ela tem, como diz o título aqui, os dois fundamentos. São dois lugares onde a palavra diz que se construíram casas. A primeira sobre a rocha, um lugar firme, sólido, e um outro lugar sobre a areia, mais fraco, onde qualquer coisa leva a areia. E nessa noite eu quero trazer para a gente, dentro desses dois fundamentos. Hoje é um culto da família, e primeiramente para a gente aprender um pouco, sobre a nossa própria casa. Primeiro, a rocha. A palavra diz que aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor é comparado a um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Onde tempestades e ventos, quando sopram, quando batem, não derruba essa casa. E outro também, que não obedece, que não pratica, que não faz o que o Senhor manda, é comparado a um homem que construiu sua casa sobre a areia, onde o vento sopra, quando a água vem, leva e derruba a casa. Trazendo para a nossa vida hoje, é a nossa própria casa. Uma casa que não serve ao Senhor, uma casa que não faz aquilo que o Senhor manda, uma casa que não anda em união, é uma casa que está sobre a areia. É uma casa onde tudo que vem, toda luta, toda batalha, derruba a casa abaixo. E isso é muito perigoso para nós que somos servos de Deus. Porque nós, no que não seguimos aquilo que Deus nos ordenou, aquilo que Jesus nos mandou fazer, corremos o perigo de ser destruída a nossa família. Mas por gente de fora, não. Por nós mesmos que estamos dentro da casa. Nós mesmos destruímos a nossa própria casa. Quando nós não somos unidos. Quando nós não temos união dentro da nossa casa. Quando nós não servimos, não colocamos Deus como centro, como pilar da casa. A palavra de Deus diz em Josué que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, para nossa casa ser abençoada, nós temos que obedecer. Nós temos que crer e fazer aquilo que o Senhor nos ordenar fazer. Não queira ter a sua casa em cima da areia, onde a primeira batalha que vier dentro da sua casa destrói ela toda. Onde um fica com a cara para um lado, outro com a cara para o outro. Não se conversam, não se falam, não se olham.
Isso só vai afastando a presença de Deus de dentro do seu lar. É por isso que hoje eu trouxe essa palavra para falar para nós que quando chegarmos na nossa casa nós vermos o que está de errado, o que nós estamos fazendo, o que não tem agradado a Deus, o que não nos leva para o caminho certo, atitudes, falas, até coisas que a gente vê e escuta, algo que a gente deixa escondido dentro da nossa casa. Isso tudo destrói o nosso lar. Isso tudo destrói. Por isso que nós temos que ser comparado ao homem que fez a sua casa em cima da rocha. Onde a tempestade vem, a luta vem, a batalha vem, e mesmo assim se mantém de pé, se mantém firme. Uma casa tem que ser unida. Quando eu falo casa, não é somente a nossa casa fora da igreja. Isso vale também para dentro da igreja. A palavra de Deus diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos andem em união. Já pensou se a nossa igreja não fosse unida? O tanto de coisa que a nossa pastora comprou, né, e confiou a nós para ajudar ela. Se nós não ajuda, como essa igreja estaria? Se a gente não une com as orações da pastora, com os propósitos, como essa casa seria? Como seria esta igreja? Hoje é um culto da família. E o que eu quero deixar é para que quando nós chegarmos na nossa casa hoje, a gente estar mais unidos. A gente conversar mais com os nossos familiares, com os nossos parentes, porque antes de parentes nós somos irmãos em Cristo. A palavra de Deus diz para nós amarmos ao próximo, né? Se não tem amor dentro de uma casa, dentro de um lar, como que essa casa vai para frente? Você que é marido, você que é mulher, se você não ama o seu marido, se não ama seus filhos, como que você vai cuidar deles? Como que a sua casa vai para frente? Se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não pratica aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, aquilo que o Senhor Jesus nos deixou para fazer. Tem muitas coisas aí no mundo que vêm para destruir a família. Tem muitas coisas aí preparadas para destruir a família, né? Até mesmo um serviço. Você chega do serviço estressado ou estressada por coisa que alguém falou lá no serviço, e você vai e desconta em alguém da sua própria família. E ali acaba começando uma contenda, uma briga dentro de casa. Isso tem que parar, irmãos. Quantas famílias a gente não vê aí sendo destruídas por coisas tão bestas, coisas tão inúteis, coisas que quando sentar pode conversar, pode resolver. Com uma conversa simples se resolve uma briga, evita uma confusão. Irmãos, tudo pra gente é uma escolha. Ou a gente escolhe servir, ou a gente escolhe não servir. Ou a gente escolhe que a nossa casa vá para frente, que a nossa casa sirva ao Senhor, que a nossa casa seja unida, ou a gente escolhe que a nossa casa seja destruída. A palavra própria diz sobre a casa que foi construída sobre a areia. Caiu uma chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus irmãos, eu ainda não casei, mas com fé em Deus vai acontecer. E eu tenho no meu coração que a minha casa vai servir ao Senhor.
né? Eu já ouvi gente falar que eu sou novo demais para casar, que não tá no tempo, que eu tô escolhendo errado para minha vida. Mas a palavra do Senhor diz que é bom uma mulher e um homem estar lado a lado. E é por isso que desde agora eu tô aprendendo. E hoje, estudando, eu decidi construir a minha casa sobre a rocha. Eu decidi que eu e minha casa serviremos ao Senhor, sim. E hoje, irmãos, coloque isso no seu coração, na sua mente. Saia daqui pensando de um jeito diferente. Pense. Uma conversa evita uma briga. Uma conversa, um abraço, um elogio evita uma briga. Então, irmãos, hoje esse culto de família é para a gente aprender que a nossa casa é importante, tanto para nós como moramos lá, tanto para vir para a igreja. Porque se a nossa casa estiver bem, na igreja nós estamos bem. Se a nossa casa fora da igreja estiver destruída, a nossa vida com Deus vai estar destruída. Porque hoje de manhã a missionária Analice diz que tudo começa primeiro na nossa casa. O amor, a educação, né? O incentivo para fazer as coisas do Senhor começa na nossa casa. Né? Aprender, até para trazer uma pregação, você tem que estudar na sua casa. Não é chegar na igreja e ali rapidão e falar, não, vou pregar em cima disso aqui. Até porque quem faz isso está fazendo uma pregação que o Senhor não aceita. Porque tem que ser estudado, tem que ser entregado nas mãos do Senhor. Mas voltando para o nosso tema. Irmãos, se acontece isso dentro da casa de vocês, vamos evitar. Porque evita até de você afastar um parente da igreja, da casa do Senhor. Em vez de brigar, vamos orar. Vamos interceder pela vida dele. A minha família é prova viva disso. Minha avó, meu avô. Se vocês vissem como ele era antes, eles dois eram, né, católicos do pé rachado, né, e não iam para a igreja de jeito nenhum, mas através de oração e muita oração, hoje eu posso dizer que quase toda a minha família serve ao Senhor, né, e isso serve de exemplo para muita gente. Você que não tem sua família completa servindo ao Senhor, ore. Convide sua família, servos do Senhor, a fazer uma oração. E eu tenho certeza que o Senhor vai atender. E hoje, irmãos, a família, a gente vê muita pouca família feliz. Como eu falei, por motivos, né, que a gente olha assim e fala, por isso... Né, muita gente, muita família se destrói por coisa pouca. E é por isso que a gente tem que nos manter firmes na rocha, para que o Senhor possa nos abençoar. Porque nós sabemos que quando servimos ao Senhor, fazemos a vontade dEle, seguimos no caminho que Ele quer para nossas vidas, as bênçãos vêm. Pode demorar um pouco, pode, mas ela vem na hora que o Senhor desejar. E é por isso, irmãos, que eu quero deixar essa palavra para a igreja nessa noite. Né? Eu costumo dizer que eu não sou um pregador de muitas palavras, mas eu falo aquilo que o Senhor coloca no meu coração para dizer à igreja. Então, irmãos, nessa noite eu quero agradecer uma oportunidade, mas antes eu quero pedir ao Júlio que coloque aí o louvor Como Zaqueu cantado, por favor.